Você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7.000 alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você. E deixar que ele use os seus talentos. Existe o ateu. Eu quero saber Vou do chegar ateu. no ateu. Perdão, Porque eu conheço muito ateu amoroso, gente boa. E aí, ele vai morrer, ele vai pra onde? Essa pergunta já me veio em alguns podcasts e também já gerou cortes que eu fui Maldosos. crucificado por isso. Vamos lá. Lembra que eu contei a história, não estou comparando o ateu a um pervertido, mas apenas para ilustrar. Galera, você que é ateu que está me ouvindo, é para ilustrar. Entenda que é uma ilustração. Lembra que eu fiz aquela comparação de duas meninas promíscuas? Que eu olho, para mim é tudo promíscua. Mas uma às vezes é promíscua para o mau caratismo, a outra é para um trauma. Vamos imaginar agora dois ateus. Um ateu é aquele ateu que desdenha de Deus mesmo, ele cospe, ele não quer saber do Espírito Santo, ele... Fica com Deus, Deus existe. E ele desdenha no sentido de... Lembra que você perguntou o pecado contra o Espírito Santo? Sim. Não é Deus que desistiu dele, ele desistiu de Deus, ele não quer. É deboche. Até o deboche eu vou colocar entre aspas, você vai entender o porquê. Existe um outro ateu que talvez até também deboche. Por isso que eu acho que não é o deboche que faz a diferença. Entendi. Tem um outro ateu que talvez até deboche. Só que enquanto o primeiro está ferozmente resistindo ao Espírito Santo e cuspindo em Deus e cuspindo na graça e não querendo saber, o segundo ateu, às vezes, é um ateu porque ele foi criado, às vezes, num lar que o pai era um pastor e dentro de casa batia na mãe. Nossa. Às vezes ele cresceu numa igreja onde ele foi violentado por um líder religioso. Às vezes ele foi tão assim... maltratado pelo chamado fã-clube de Deus, que ele fala, peraí, não quero ser Deus. Vou até abrir um parênteses, não de um ateu, mas de alguém que recusou a Jesus por causa dos cristãos, Mahatma Gandhi. Quando Gandhi foi estudar na África do Sul, ele começou a ler o Evangelho. E ele ficou tão impressionado com o ensino de Jesus, falou assim, é isso aqui que eu preciso para acabar com o regime de castas na Índia. Ele se apaixonou por Jesus. E ele começou a frequentar uma igreja cristã. Só que ele foi, tão execrado nessa igreja cristã. Ele foi tão ofendido racialmente falando, que ele falou assim, peraí, tem alguma coisa errada. Esse Jesus não deve ser essa coisa toda não, porque os discípulos dele não seguem o que ele fala. Aí tem aquela frase célebre de Gandhi, que não é mito, é frase dele mesmo, no meu livro eu tenho inclusive a fonte. Ele falou o seguinte, eu não me torno cristão por causa dos cristãos. Se Gandhi tivesse se tornado cristão, com a influência dele, a Índia era para ser o país mais cristão do mundo hoje. E você tem 3% da população da Índia que é cristã. Um país com quantos bilhões? 1 bilhão e... Lá tem mais de 1 bi. 1 bi é alguma coisa. Imagina que apenas 3% da Índia são cristãos. Era hoje para a Índia ser o país mais cristão do mundo, se os cristãos fizessem bem o dever de casa. Assim como os cristãos foram a barreira para Gandhi aceitar a Cristo, e Deus não vai punir Gandhi por isso. Deus puxou ele dos cristãos? Mais do que Deus dá rasteira. Só que muita gente, mesmo apanhando, vira mulher de malandro, não aprende. Pelo contrário, continua com o malandro. Você tá entendendo? Não tô defendendo violência contra a mulher, não. Não, entendi. Agora, assim como Gandhi deixou de ser cristão por causa dos cristãos, esse segundo ateu da minha ilustração aqui, ele tá junto com o primeiro ateu. Mas ele tá sendo ateu assim porque, sabe, ele tem um trauma que jogou aquilo. Há também o caso do ateu que não tem trauma nenhum, mas ele é honesto com as dúvidas dele. Eu vou contar a história de um ateu com que eu estudei a Bíblia. Você estudou a Bíblia com um ateu? Com um ateu, e ele aceitou a Jesus, só que ele morreu, já faleceu, e esse ateu é famoso. Peter Gasper. Se tiver uma galera assistindo a gente que é da área de engenharia, arquitetura, vocês estudaram Peter Gasper na universidade, porque ele era um mago das luzes, alemão ainda para completar. Alemão. O Cristo Redentor foi ele que iluminou. Nossa.
Os primeiros capítulos do Rock in Rio, acho que até o Rock in Rio 4 ou 5, foi ele que fez toda a iluminação do Rock in Rio. O cara era Brabo. pica. A maior parte das novelas da Globo, o Boni era amicíssimo dele. Ele trabalhava na Globo lá e o Boni, tudo lá com ele. E o Peter, alemão e ateu. É uma combinação complicada, porque além de ateu, alemão. Por que eu tô falando complicado? Porque o alemão é muito cartesiano, o alemão é... Aí eu lembro quando eu comecei a estudar a Bíblia com ele, a primeira coisa que ele me pediu foi assim, você vai estudar a Bíblia comigo, eu vou aceitar. Mas eu preciso de um atlas e uma cronologia. Aí olha como é que o alemão raciocina. As perguntas que vocês estão me fazendo aí, ele faz o seguinte, não, primeiro você tem que contar a história da Bíblia na ordem e onde aconteceu, senão eu não vou entender nada. Interessante, né? Estudo na Bíblia. Sabe onde é que foi o momento que ele encontrou com Deus mesmo no estudo? Quando? Quando eu, sem julgá-lo, procurei calçar o sapato dele. O Peter fugiu para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. Ele não era tão velho assim, mas assim, eles tiveram que vir para o Brasil porque a Alemanha ficou pagando essa conta por muito tempo. A Alemanha virou um buraco. E eles vieram para o Brasil. E ele sofreu muito no Brasil também, sofreu na Alemanha. E ele tinha alguns problemas de família, de sofrimentos, que ele não conseguia lidar com aquilo. Aí o dia que eu entendi isso, eu falei, Peter, eu entendo. E eu demonstrei uma verdadeira empatia por ele naquele dia. Eu não estava assim querendo ganhar um cara por uma religião, querendo ganhar um debate. É isso que nós, pregadores, devemos aprender. A focar na pessoa. A gente não quer focar na pessoa, a gente quer focar no debate. Eu quero provar que eu estou certo, eu quero provar isso aqui. O ego, eu quero provar que a minha religião que é certa, eu quero provar que eu que sou... A minha igreja. A minha igreja é a única... Você entendeu? Sim. Ou mesmo que eu fale que não é só a minha igreja, mas só vai para o céu quem concordar comigo. Essa arrogância. Eu sou doutor em Deus. Eu parei de ir na igreja um pouco por conta disso. Eu sei que é um erro meu, devia ter procurado outras e tentado de novo. Mas eu ia pra igreja e começou uns discursos lá que eu falei, que é isso? Começa a olhar a pessoa. Repito, não é fazer vistas grossas ao erro. O erro tem que ser denunciado. Mas não no sentido legalista da palavra. Eu falei, Peter, eu te entendo. E Deus também te entende. Sabe por que você é tão ateu assim? Eu acho que agora eu entendi o seu ponto. É porque você tem tantas dores da vida que você ainda não conseguiu explicação para elas, que é mais fácil para você lidar com a certeza que não tem ninguém lá em cima do que trabalhar com a hipótese de Deus. Porque se você trabalhar com a hipótese de Deus, você tem que ter alguém para odiar. É, porque sua vida tá indo mal, né? E ele não fez nada. Traduzindo até numa parábola. Dói mais. O que dói mais? Uma criança órfã que a mãe morreu no parto, ou a criança órfã que a mãe entregou porque não quis ficar com ele? A criança que foi a abandonada. segunda. Então a mesma coisa. É melhor seguir a linha de Nietzsche, Deus morreu. Porque se Deus morreu, a criança e a leucemia que vocês me perguntaram... É justificável, entre aspas. Eu não tenho quem culpar. Mas como que Deus olha os ateus, então? Aí que eu vou chegar no seu ponto. O Peter, nesse dia, começou a chorar, e um alemão chorar. É isso mesmo. E aí eu fui trabalhando e ele aceitou a Deus. Mas veja bem, o Peter, ele não era um ateu, tá certo? Então, pegando o exemplo do Peter que eu falei e tudo mais, quem sou eu para julgar? Eu só tô vendo todo mundo ateu. Mas quem sou eu para julgar qual é o ateu que está recusando Deus porque ele está cuspindo na graça, está correndo do Espírito Santo, e o ateu que está com dúvidas honestas? Agora vem o ponto do recorte que deu maior bafafá na internet, quando eu falo o seguinte... Eu estou preparado para entrar no céu e, surpreendentemente, ver um ateu ali. Aí muita gente crucificou, mas como é que pode ser? Você não aceitou Jesus como salvador pessoal? Eu falei, ninguém sabe. Pra mim, o que você falou é completamente coerente. Mas, olha, vocês não sabem o rebu... E vai dar recorte disso aqui também. Tá entendeu? Rodrigo herege, é seita, porque ele tá falando que ateu vai pro céu. Gente, eu não estou falando que você... Olha, eu quero repetir aqui para ficar bem claro. E esse é um dos podcasts com maior audiência que eu sei que há. Para ir para o céu, eu preciso ir pela graça de Cristo mediante a fé. E não é de obras. É Cristo que me conduz ao céu. Vou até ser mais radical aqui. Buda não me leva ao céu. Eu posso respeitar muitos budistas, mas I'm sorry. Buda não me leva ao céu. Eu posso respeitar os muçulmanos, mas I'm sorry. Maomé não me conduz ao céu. O único caminho, verdade e a vida é Jesus. Ponto. Agora, como Jesus está trabalhando no inconsciente daquele ateu que às vezes não aceitou a Cristo porque o Rodrigo
pintou uma caricatura tão torta de Deus que fala, se Deus é isso aí, obrigado, eu tô fora. Você tá entendendo? Aí eu vou entrar no céu... Não é um fardo muito grande falar sobre Deus? Claro. Porque... Depende. Não, porque eu pensei justamente pela frase que você falou. Porque se você fosse um cara sem compromisso, você vai afastar as pessoas de Deus. Uhum. E não ao contrário, né? Então você tem que ter um compromisso. É assim, nesse sentido concordo. Sim, eu costumo falar que a única... Eu tô com a Bíblia aberta aqui no programa de vocês. Mas a minha vida é a única Bíblia que muita gente tá lendo lá fora. E eu tenho uma consciência pessoal minha. Hoje eu tô indo em tudo enquanto é podcast aí falando, é um privilégio, as pessoas conhecem na rua, mandam abraço, eu te assisti e tal. E agora um mês eu falo, eu te assisti no Podpah. Mas eu sei que um mau testemunho meu, um mau exemplo meu, Deus vai cobrar.